Bom, 7h47 em Campos, estamos de volta. Você ouve a Folha FM em 98,3. Este é o Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional e Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Você pode acompanhar esse programa ao vivo, também pelo Face, pelo YouTube e pelo Instagram. Daqui a pouco ele estará disponibilizado em todas as plataformas de podcast. Logo mais às 17 horas tem reprise na Plena TV. E neste bloco eu volto com o nosso convidado Antony Garotinho, ex-governador do estado do Rio de Janeiro, ex-prefeito de Campos. Deixa eu chamar aqui neste bloco para abrir, por favor, meu caro Aloysio Abreu Barbosa. É com você. Garotinho, a gente está pautado para esse bloco, análise do governo Vladimir e legado do garotismo em Campos e no estado do Rio. Quero inverter um pouco a ordem, com o governo Vladimir presente, voltar lá um pouco na origem, na gênese. Falar um pouco da sua história e do seu grupo político. Você começa no PCB, né? Acho que o primeiro partido para o qual você foi filiado, anos 70, né? Ali no início dos anos 80 você já está no PT, e você tem a primeira eleição que você participa a vereador, em 82, era voto vinculado, né? Quem não se lembra daquela época, você era obrigado a votar em todo mundo no mesmo partido, e você foi mais votado, você teve mais de 1.000 votos, mas não fez legenda. Na sequência, você em 86 é eleito deputado estadual, já numa prévia entre você e Sérgio Diniz, que era genro de Zezé Barbosa, então prefeito, a qual você se opunha, os dois são eleitos, mas você é mais votado. E aí vem a eleição a prefeito em 88, com Muda Campos. Fala um pouquinho dessa gênese, por favor. Na verdade, só fazendo uma correção, né? Na verdade, eu comecei no coletivo Gregório Bezerra, que era um coletivo, como está dizendo o nome, mais à esquerda do que o Partido Comunista, que divergia da política implementada à época pelo Comitê Central do Partido Comunista, que era uma política de alianças. O PCdoB estava voltando a buscar espaço no jogo político, né? Então, como eu tinha uma amizade pessoal, tinha um trato pessoal, fui até a primeira pessoa que levei ele com o doutor Luiz Carlos Prestes, né? Levei ele na Faculdade de Medicina para dar uma palestra. O Prestes disse: olha, garotinho, eu acho que o nosso grupo deve se dividir. Uma parte vai para o PT e a outra parte vai para o PDT. Então, Prestes, com a Cássio Caldeira e com outros, vão para o PDT. Eu, por uma questão local, porque aqui em Campos havia a liderança do então deputado federal José Maurício Pinhares, que você deve lembrar, que não queria minha presença no partido, eu fui, então, disputa a eleição no PT, sabendo que ia perder. Naquela época, os partidos podiam lançar 3 vezes o número de vagas à Câmara. Eram 21 cadeiras, podia lançar 63 candidatos. Nós só lançamos 3 candidatos. Então, lançamos um candidato a prefeito, que foi o Sidney Pascotto, né? E foi uma eleição muito difícil, mas eu fiz uma boa votação. O fenômeno do brisolismo não alcançou Campos. Brizola foi o 4º ou 3º colocado em Campos, sendo o primeiro o Moreira Franco, que dispunha... Não, o primeiro foi o Miro Teixeira, que dispunha da máquina chaguista. O segundo, Moreira Franco. O terceiro, Sandra Cavalcante. E Brizola ali disputando com Sandra,
E o candidato que nós apoiamos pelo voto vinculado tinha que votar de cima a baixo. Governador, deputado federal, deputado estadual e vereador foi Lisânias Maciel, que é uma figura extraordinária, mas que, infelizmente, foi mal naquela eleição. O povo estava votando na sua primeira eleição para governador. Então, esse aqui era o quadro político em Campos naquele momento. Eu era muito jovem, eu tinha 22 anos incompletos, eu tinha 21 anos, fiz realmente uma grande votação, foram quase 1.600 votos, mas não fui eleito, né? Tive muitos votos anulados em função da vinculação. As pessoas também, naquela época, podiam votar, era voto de papel, né? E eu tive muito voto garotinho escrito e eu ainda não tinha obtido o registro civil do meu nome para garotinho, perdi também muitos votos. E aí o que ocorreu foi isso. Nós fizemos uma chapa, depois em 86, eu ingressei no PDT, levado pelo doutor Adão Pereira Nunes, que, cansado de ver as perseguições que eu sofria nas emissoras de rádio, porque aonde eu ia, o Zezé Barbosa mandava alguém atrás oferecer vantagem ao pessoal da rádio para me tirar. Foi assim em quase todas as emissoras de Campos. Eu fiquei sem poder trabalhar. Então, o doutor Adão Pereira Nunes, quando o Brizola esteve em Campos, na inauguração, a comemoração, né, dos centenário da iluminação pública, muita gente confunde, diz que Campos é a primeira cidade a ter energia elétrica. Não, iluminação pública, né? Iluminação pública. Quando o Brizola veio fazer o centenário da iluminação pública de Campos, o Adão me pega, levou ali para a Francesa, restaurante que tinha bem no centro de Campos, sentamos na mesa. Eu, Brizola, acho que o doutor Adão e mais uma pessoa. E o Brizola falou: olha, mas isso é um exílio dentro da cidade, para onde você vai eles te tiram, eles te perseguem, e resolveu botar, né, um horário patrocinado para eu fazer o meu programa. Naquela época, eu tinha muitas resistências ao que eu aprendi, né, sobre Brizola, porque você sabe que a história contada pelos vencedores, né, momentâneos, é sempre uma história diferente. Então, a imagem que eu tinha de Brizola era uma. Quando eu fui fazer uma revisão da história com o doutor Muniz Sodré, né, eu pude ler os livros dele e perceber, né, que, na verdade, o golpe de 64 foi dado contra Brizola. João Goulart era o presidente. Mas, na verdade, quem eles queriam alijar da disputa política era Brizola. Então, a convite do próprio Brizola, eu me filiei ao partido e vim candidato a deputado estadual. O Zezé Barbosa, naquela época, lançou como candidato dele Sérgio Diniz, que era casado com a sua filha. E eu e outros candidatos da cidade, né? Tinha Amadeu Jaca, tinha Paulo Bernais, tinha o doutor Alberto Dallaire, que é pai do Bruno Dallaire. Então, eu vim assim como um azarão. Ninguém acreditava que eu pudesse fazer uma votação para me eleger deputado. E eu obtive, naquela oportunidade, mais de 32 mil votos no município de Campos, fora o que eu alcancei nos municípios vizinhos. Mas o importante para mim era Campos, porque eu queria ver até onde eu conseguiria, né, enfrentar a máquina da prefeitura do prefeito Zezé Barbosa. Fui eleito, nós fizemos uma frente, né, o PT não participou dessa frente. Desde aquela época, o PT de Campos tem uma posição à direita, né?
A frente foi formada pelo PDT, pelo PSB, que indicou meu vice, à época, doutor Adilson Sarney, e participou PCdoB, PT, PDT, mais uns partidos menores, né, também de tendência mais progressista, mas o PT lançou Luiz Antônio. Luiz Antônio, candidato a prefeito de Campos, contestando à frente do Muda Campos. Aí, a partir daí, com aquela vitória inesperada para prefeito, né, uma vitória que se deu porque não havia segundo turno, eu tenho consciência disso. Se houvesse segundo turno, as forças mais conservadoras se uniriam, porque eu tive 64 mil votos naquela época. O Rockefeller, que foi o segundo colocado, teve 59. Né? Depois, o terceiro colocado foi o candidato do prefeito. O Rockefeller era o candidato com Alair Ferreira. Eu ganhei de uma vez só de Zezé Barbosa e Alair Ferreira. E ainda havia um candidato que corria como uma espécie de independência dos dois grupos políticos existentes na época, mas no mesmo campo, que era a candidatura de Amaro Giménez. Eles, para tentar uma divisão contra mim, eles diziam: bom, nós estamos divididos em 3. O que nós fazemos? Lançaram um candidato da área popular, chamado Barbosa Lemos, que vocês devem conhecer. Colocaram Barbosa Lemos de vice de Paulo Bernardes. Houve momentos, inclusive, que ele cresceu muito na pesquisa, tirando voto meu, né? Mas depois não se sustentou a candidatura dele em função de que uma candidatura mais progressista tinha que ter embasamento ideológico, tinha que ter conhecimento da cidade, e o candidato foi derretendo, né? E chegou lá em 5º lugar. Agora vamos falar de lá para cá. O primeiro governo, um governo que marcou ali um período de transição, não só de Campos, mas do país, né? Constituição nova, redemocratização. E o primeiro governo, você sabe muito bem, avaliado, elege Sérgio Mendes. Depois tenta o governo do Estado, vai ao segundo turno, pede Marcelo Alencar em 94. Vai ser secretário, nesse interregno, você vai ser secretário, antes disso, em 93, vai ser secretário de Agricultura de Brizola, perde a eleição Marcelo Alencar em 94, vem a eleição de 98, quer dizer, volta a Campos como prefeito, depois de Sérgio, com Arnaldo, se elege. Vem a eleição de 98, segundo turno, César Maia, que vinha de um bem avaliado como prefeito do Rio, você ganha dele no segundo turno e assume. 2002, talvez seja o seu auge, eleição presidente, você consegue fazer Rosinha, sua sucessora no primeiro turno, e você chega, faz mais de 15 milhões de votos, você quase chega a passar a serra para fazer o segundo turno com Lula, você fica à frente de Ciro. Quer dizer, resumindo essa passagem, você concorda que foi o seu auge ali, 2002? Foi um momento importante, mas eu quero dizer que ninguém sabe o que a vida nos reserva, né? Só queria fazer aqui uma pequena correção. Em 1992, quando eu terminei o meu mandato de prefeito de Campos, no ano de 93, no dia 15 de março, eu estreiei o meu programa na Rádio Tupi, que foi o que me projetou na cidade do Rio de Janeiro. Muitas pessoas dizem assim: quando o garotinho sai de Campos, né, e de repente estoura de votos na Baixada Fluminense, em São Gonçalo, no restante do estado. Bom, eu então fico o ano de 93 como líder absoluto de audiência das manhãs do Rio de Janeiro, com a força de uma emissora de rádio como a Rádio Tupi, a ponto que a Globo teve que trocar a programação dela da manhã, tirou Francisco Barbosa, botou o show do Antônio Carlos e
ficamos ali, pau a pau. Brizola me convida, então, para ir para a Secretaria de Agricultura. Eu faço uma gestão diferente, criei os sacolões, reestruturei o SEASA, dei espaço para os produtores. E quando chega em 94, 3 candidatos se apresentavam ao governador Leonel Brizola para disputar a sua sucessão. Noel de Carvalho, Jorge Roberto Silveira e Antônio Garotinho. O Brizola tinha uma preferência especial pela história do Jorge Roberto, o pai dele foi Roberto Silveira, grande governador, grande político do estado do Rio de Janeiro, né? Governou o antigo estado do Rio de Janeiro, tinha uma preferência por ele, porque achava que era mais fácil o Jorge Roberto conseguir, naquele momento de baixa total do brizolismo. O Brizola estava com uma rejeição enorme, que ele conseguisse um bom desempenho na cidade do Rio de Janeiro. Pois bem, as pesquisas mostraram que não. As pesquisas mostravam que eu tinha uma ampla vantagem na eleição, embora longe dos adversários. Nós tínhamos naquela eleição Marcelo Alencar, em segundo nas pesquisas aparecia Jorge Bittar, em terceiro aparecia o general Newton Cruz, eu apareci em quarto, e o ator Milton Gonçalves aparecia ali colado comigo em quinto, né, pelo PMDB. Era uma eleição difícil porque havia todo um clima no Rio de Janeiro montado contra o Brizola, né? O governo dele havia sofrido intervenção na área de segurança pública, haviam canhões apontados para as comunidades do Rio de Janeiro, num show de pirotecnia total, aquilo não adiantava nada, e eu fui ser o candidato do Brizola naquela situação. Ele até me disse, olha, vocês não vão ganhar o prêmio. Ele vira para mim e diz, olha, eu preciso que você compõe a chapa. Eu digo, olha, eu preciso colocar alguém da capital, porque eu sou do norte, o Noel é do sul, e o Jorge Roberto é de Niterói. Como é que nós vamos disputar um estado se a cidade do Rio de Janeiro tem 45% dos eleitores, não vai ter um representante da chapa majoritária? Aí o Brizola coçou a cabeça, não, vamos deixar como está e vamos. E aí foi o que aconteceu. Eu ganhei a eleição na maioria do estado e perdi também um capote na cidade do Rio de Janeiro para o Marcelo Alencar, que havia sido prefeito do Rio, mas mais um pouquinho. O primeiro turno terminou o Marcelo, acho que com 27 e eu com 24. Fomos para o segundo turno embolado. Eu sofri um acidente, fui levado para o hospital da Companhia Siderúrgica Nacional, terminei o primeiro turno todo empachado, fui para o segundo turno. O segundo turno era tempo igual de televisão, 10 minutos para cada um. No primeiro turno eu tinha 1 minuto apenas, e no segundo turno não havia condição. Por quê? Além do desempenho ruim do Brizola, que chegou naquela eleição atrás do Enéas, para você ter uma ideia, eu tive mais votos no Rio para governador do que o Brizola para presidente no Brasil. Um desempenho realmente muito ruim do Brizola. O momento talvez mais difícil da trajetória do Brizola. Bom, aí Fernando Henrique se elege no primeiro turno. E ao invés de enfrentar Marcelo Alencar na televisão, como é que começava o programa do meu concorrente? Aparecia Fernando Henrique e dizia, eu sou Fernando Henrique, presidente eleito do Brasil. Eu quero fazer do Rio o farol do nosso país. E o governador é Marcelo Alencar, não tinha como. Mas mesmo assim, ele fez 3.400.000 votos, eu fiz 3 milhões de votos. Então, eu perdi aquela eleição, voltei para o rádio, né? Aí eu fui convidado pelo doutor Ari de Carvalho a implantar a FM O Dia, que era uma rádio chamada Rádio Opus,
só tocava música clássica, não dava nem traço. Né? Imagina, só tocava Mozart, Beethoven, só ele que ouvia a rádio dele. Eu fui para lá, implantei e estava indo de sucesso. O dia era só pagode. Eu escolhi o nome da rádio, falei para ele: o senhor tem um jornal popular com o nome do dia, o senhor vai botar o nome da emissora de FM do dia. Vocês aí fizeram a mesma coisa. O jornal conhecido, Folha da Manhã, botaram o nome Rádio Folha. Foi a lógica que eu adotei naquele período de 95. Bom, vem a eleição de 96 para prefeito de Campos, essa que você se referiu. Bom, eu não queria voltar para Campos. Naquele momento eu não tinha nenhuma pretensão de voltar a Campos, porque eu estava muito bem profissionalmente no Rio de Janeiro. Foi a minha casa. O senhor Arnaldo Viana, o seu Pudim, o seu grupo e nome. Olha, se você não voltar e não disputar a eleição, esse governo de Sérgio Mendes é uma tragédia, Paulo Feijó vai ser. Mas, gente, vamos tentar encontrar uma solução. O melhor é que eu não volte. Rosinha logo disse: eu não vou voltar. Aí ela botou na cabeça do Brizola, e o Brizola começou a me impressionar. Aquele jeitão dele: olha, se você voltar para Campos, é o mesmo que eu voltar para Carazinho, lá no Rio Grande, isso não faz sentido, não tem condição, não tem uma votação enorme aqui, tem que ficar aqui. Eu disse: governador, eu tenho todo um sentimento em relação a Campos que ultrapassa a questão só eleitoral e política. Não, arranja um candidato lá, Campos é muito longe do Rio, as coisas que acontecem lá ninguém fica sabendo aqui, você não pode sair do cenário político. Falta que eu fui enrolando, aí em cima da hora, praticamente às vésperas da definição do candidato, essa comitiva vai ao Rio e, mais reforçada ainda, vou citar nomes aqui de pessoas que hoje escolheram outro caminho político, e me dão uma pressa e eu digo: olha, pode avisar que eu sou candidato. Mas isso em cima da hora. Vem o candidato, né? O Sérgio Mendes me trai, apoia outro candidato, e eu ganho a eleição de uma forma avassaladora. Eu tive 74% dos votos e só não tive mais porque um juiz ele me cassou faltando 2 dias para a eleição. E eu concorri com uma liminar do Supremo Tribunal Federal. O juiz em Campos disse que eu havia feito uma propaganda de bairro antecipada num jornal de bairro. Mas ainda assim a gente concorreu com a liminar e vencemos a eleição em Campos, e aí fizemos um governo difícil, muito austero, porque o Sérgio Mendes, de fato, foi um desastre. Ele largou a prefeitura com o 13º salário atrasado, o salário dos funcionários também atrasado, deixou a cidade toda esburacada, toda suja. Eu achava que, até conhecer o governo de Rafael Diniz, que não teria um prefeito pior em Campos do que o Sérgio Mendes, mas o Rafael Diniz conseguiu superar o Sérgio Mendes, né? Foi algo assim bastante parecido. É por isso até que eles são do mesmo partido. Deve haver algum tipo de treinamento para ser tão ruim, né, como os dois foram. Os dois são do Cidadania, que já foi PCB, né? Seu primeiro partido. Eu não fui PCB, eu fui Coletivo Gregório Bezerra, que estava dentro do PCB. Então, foi PCB, mas vamos lá. Você tem eleito governador, eleito governador com César Maia, 2002, né? Nós pulamos um trecho aí. Mas deixa eu chegar para cá, um pouco mais para o presente, para poder chegar a Vladimir. 2010, deputado federal, 2014, concorre novamente ao governo do Estado, e não vai ao segundo turno. Ali no final você está passando por Crivella e apoia Crivella no segundo turno. Em 2014, além desse revés eleitoral, ali no final do ano também, ali em novembro, dezembro,
àquela queda abrupta dos royalties de petróleo. E Campos, petrorrentista, né, principal de Campos, é muito afetado por aquilo. Né? Vamos pegar um pouco de lá para cá até chegar ao início do governo Vladimir. Como é que se resume esse tempo? Olha, vamos lá. Então, 98, né? Elegi governador, aí resolvi sair candidato a presidente. Eu estava com o governo com mais de 80% de aprovação no Estado. As pesquisas feitas pelo Datafolha, do ranking dos governadores, eu aparecia todas como o governador com melhor avaliação no país, sendo sempre seguido ou por Tasso Gereissati, ou, em outros momentos, por Jarbas Vasconcelos. Eu estava ali no topo dos governadores bem avaliados. Eu achava que era o momento de eu dar outro pulo. Sair da esfera municipal, já tinha ido para a esfera estadual. Da esfera estadual, eu pularia para a esfera federal. Pois bem, organizei minha candidatura, fui candidato, tive aproximadamente 18,7% dos votos, e o Serra mais ou menos 21%, uma diferença muito pequena. Uma semana a mais eu passaria, só que ele tinha 10 minutos de televisão, eu tinha 1. Né? Então, era muito difícil. Mas nessa eleição, a Rosinha também se elege, né, governadora na minha sucessão. É eleita e faz uma campanha dizendo: olha, eu sou candidata para continuar o trabalho que o Garotinho iniciou. Eu sou candidata para continuar o trabalho que o Garotinho iniciou e fazer mais. E fez um excelente governo. Rosinha, ela realmente é uma pessoa muito dedicada, foi uma grande prefeita e uma grande governadora. E aí, eu cometo um erro. Nessa tentativa de ser candidato a presidente pelo PSB, eu senti que havia uns setores dentro do PSB que queriam uma aliança com o PDT, né? Que naquela época acabou lançando o Ciro, que teve 5 milhões de votos a menos que eu. Bom, eu me desentendo no PSB. Sou chamado por Brizola à casa dele, lá em Itaipava. Ele diz: olha, esse partido é para você, o meu tempo já foi, o meu tempo iniciou e já está se esgotando, já não tenho mais força para fazer discursos longos, para andar, para caminhar. Então, este partido é para você. Volta, porque na próxima você vai ser candidato a prefeito candidato a presidente pelo PDT. Eu abracei o Brizola, dali um pouco de emoção, ele ficou com os olhos cheios d'água, eu também, a Rosinha chorou, todo mundo ali ficou emocionado, nós tínhamos uma relação afetiva muito grande. Bom, nisso eu estou voltando para o Rio de Janeiro e recebo uma ligação do Michel Temer, me convidando para ser secretário-geral do PMDB e candidato a presidente da República pelo PMDB. Eu cometi um grande erro. Eu não deveria ter ido para o PMDB, porque indo para o PMDB, o que aconteceu? Eu fui governador, Rosinha foi minha sucessora, e na sucessão nós elegemos, infelizmente, essa figura deletéria chamada Sérgio Cabral. Claro, rompemos com ele ainda nos últimos dias da sua campanha. Tanto que nem eu, nem Rosinha, e muito menos a Clarissa, que ele fazia força, ocupamos qualquer função no governo dele. Mas ele era um sujeito que só tinha um plano. Ele montou um plano. O plano dele era fazer um caixa de 5 bilhões de reais para poder disputar a eleição do presidente da República. Então, foi um governo que saqueou o Estado. Se você for olhar na Secretaria de Transporte, tinha fraude, desvios de dinheiro. Se você fosse olhar na Secretaria de Meio Ambiente, fraude,
desvio de dinheiro. Se você for olhar na obra, desvio de dinheiro. Todo lugar do Estado, a ordem era fazer um caixa violento para o Cabral, para que ele pudesse disputar na sua saída do governo a presidência da República. Não esperava ele que fosse ter a conversa que teve comigo. Eu disse a ele, olha, eu estou saindo do PMDB. Eu sei que você montou um cerco em torno de mim. Eu não tenho partido mais para ir. Para você ter uma ideia, ele, além de ter feito aquela frente de 13 partidos com Pezão, ele me tirou, assim como Zezé Barbosa, toda a rádio que eu ia trabalhar, os meus anunciantes eram visitados pelos fiscais do ICMS. Ou tiravam o anúncio do meu programa, ou a empresa ia ser multada. Eu passei grandes dificuldades. Grandes. Dificuldades mesmo de ordem pessoal. Bom, resultado disso é que Cabral faz aquele governo desastroso, anunciado, que iria dar no que deu. Ele foi avisado de que aconteceria o que aconteceu, não foi por falta de aviso. Ele lança Pezão. Eu estava, naquele momento, em primeiro lugar nas pesquisas. Eles pegam Marcelo Crivella, incentivam a candidatura de Marcelo Crivella e, estranhamente, né, o resultado das eleições foi o Pezão em primeiro, o Crivella em segundo e eu com 0,01% atrás do Crivella. 0,01. Foram 30 mil votos numa eleição de 12 milhões de eleitores. Todas as pesquisas, inclusive a pesquisa de boca de urna, feita pelo IPOP para a TV Globo e para a Globo News, quando as urnas se fecharam, dizia, segundo turno no Rio de Janeiro, será entre Garotinho e Pezão. Surpreendentemente, né, eu fiquei fora, não podia apoiar aquele grupo político de forma alguma, dei o meu apoio sem nenhuma pesquisa partida ao senador Marcelo Crivella. Eu sabia que ele teria dificuldades para ganhar, mas às vezes você precisa marcar uma posição, e eu marquei aquela posição, né? E o Crivella, na maioria dos locais, das áreas populares, como São Gonçalo, Baixada Fluminense, a região dos Lagos, onde eu sempre fui muito bem votado, eu ganhei nos 27 municípios do estado, todos da região dos Lagos. Eu fui o primeiro para governador do primeiro turno. E aí a vida continuou, né? Depois eu passei aí por essa perseguição, pela denúncia feita contra ele, mas eu tenho a política no meu sangue, né? Eu gosto de ler, eu gosto de estudar. Eu conheço poucas pessoas que têm a capacidade de ler tantos livros por semana como eu leio. E até por causa da minha profissão, né? Eu leio 4 jornais de manhã antes de começar o programa, né? Então, eu estou sempre muito antenado nas coisas. Sofri um cerco terrível no Rio, porque essa minha característica de denunciar, né, os poderosos, eu comprei uma briga com a Globo, eu denunciei os esquemas de venda de transmissão da TV Globo, que resultou, inclusive, na prisão de José Maria Marim, né? E Marco Polo Delmero e Ricardo Teixeira não podem sair do Brasil. Eu denunciei como deputado federal os escândalos envolvendo os sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal. Eu denunciei a MP dos portos, acertada por Eduardo Cunha com o Grupo Libra, para que fosse feita uma grande armação, eu até chamei de MP dos portos, e
Então, as pessoas tentaram, mais uma vez, me isolar. Mas, graças a Deus, continuo firme, continuo forte, estou tratando da minha, do pouco que resta, né, para eu ficar elegível e ser candidato para as próximas eleições. Vamos tratar disso no próximo bloco, Garotinho, para terminar isso na pauta pré-estabelecida. A gente falou aí, né, fez um apanhado nesse bloco do seu início, desde os anos 70 até agora mais recentemente. Qual você diria que hoje é o legado do garotismo em Campos e no estado do Rio de Janeiro? E de 0 a 10, qual é a sua nota do governo do seu filho Vladimir Garotinho em Campos, nesses 9 meses aí completos? Hoje são 9 meses e meio de governo, e por quê? Olha, eu queria dizer que, pelo menos, não existe esse negócio de garotismo. Existe o trabalhismo. Eu sou uma pessoa nacionalista, trabalhista e cristã. Esse negócio de garotismo é invenção. As ideologias não têm garotismo, né? Isso não existe. Tem pessoas que gostam de mim, que me seguem e tal, mas seguem porque eu tenho um princípio, né? Não é um princípio meu. Eu carrego dentro de mim muita coisa do que eu escrevi na Fundação Alberto Pasqualini, que eu fui pesquisar sobre o trabalhismo de Borges de Medeiros, do próprio Pasqualini, e dessa doutrina que é, a meu ver, aquilo que o Brasil precisa. O Brasil não precisa nem de uma esquerda, como Brizola diria, uma esquerda caviar, né? Em Campos, traduzindo para o vocabulário local, uma esquerda da pilinca, né? E nem mesmo precisa de uma direita raivosa. Todos precisam de pessoas, o Brasil precisa de pessoas que tenham a cabeça centrada em desenvolvimento com descontração de renda. O Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país rico. O problema do Brasil é a concentração de renda. A desigualdade no Brasil é algo absurdo. 1% da população detém 50% da riqueza do Brasil. E não se mexe nisso. Minha crítica ao PT é justamente essa. O PT gastou mais dinheiro com Bolsa Banqueiro do que com Bolsa Família. Enquanto foram transferidos por Bolsa Família alguns bilhões de reais, para o Bolsa Banqueiro foram transferidos trilhões de reais. Eu quero deixar isso bem claro, não existe garotismo. Existem pessoas que seguem a doutrina. A doutrina é trabalhista. Agora, se você perguntar o PTB é trabalhista, está vendo que não é. Eu não estou falando de partido, porque, infelizmente, os partidos no Brasil, eles não é como se fosse uma fantasia de carnaval. Veste a fantasia para aquela eleição, na outra veste outra fantasia. Não existe partido no Brasil, infelizmente. Falo isso com tristeza, não falo isso com alegria, mas essa é a verdade que nós temos que reconhecer. Quanto ao governo do Vladimir, olha, o Vladimir está fazendo um excelente governo. Embora a situação que ele pegou fosse quase que uma situação ingovernável, porque o Rafael Cupim, né, eu digo isso, eu dizia isso aqui nas reuniões com ele, ele dizia, Rafael é um cupim, ele está comendo a administração toda por dentro e vai deixar uma casca. E na hora que você meter o dedo, está tudo podre. Então, a saúde apodreceu, o sistema de educação do município apodreceu, ele não foi criativo para resolver os problemas financeiros da prefeitura. Então, este governo simplesmente selou, né, de forma quase que definitiva aquele discurso
que se dizia, para vender o futuro. Se não fosse feita a operação de crédito que foi feita por mim e assinada pela prefeita Rosinha, a situação de Campos teria se tornado muito mais grave e o Rafael Diniz ia sair corrido da prefeitura. Já foi posto para fora pela população, mas sairia corrido, porque, de fato, a situação foi muito complicada, ele administrou muito mal. Mas ele está levando, é um jovem, às vezes tem ali um pouco de ânsia de resolver tudo num dia só, não vai resolver. Né? Eu disse para o Vladimir, quando eu fui eleito prefeito a primeira vez, eu trabalhei com 3 linhas claras. A primeira, criar em Campos uma rede de proteção social. Uma rede de proteção social com creches, boas creches, escolas, programas sociais de incluir essa periferia de Campos que foi marginalizada. Porque Campos é o retrato fiel do fim da monarquia. Né? Campos tem uma elite pequena, mas insensível, que não entendeu até hoje que a escravidão acabou. Vota com a cabeça no pelourinho, imaginando como se nós estivéssemos naquela época. A questão racial em Campos é muito forte. Você olha para os bairros periféricos de Campos, especialmente os bairros de Guarulhos, o Calabouço, Santa Rosa, Eldorado, esses bairros mais da periferia, a população é negra. Negra, excluída de cultura, excluída de formação para o trabalho. Então, é preciso se voltar para essa população e dar a oportunidade a essas pessoas. Então, a primeira meta era montar uma rede de proteção social. Assumi o governo com 2 creches. Entreguei no primeiro governo com 40. Montamos parte da rede de proteção social. Melhoramos os salários da época dos professores, ganhavam um salário mínimo, nós dobramos naquela época. Houve muito incentivo à educação. Mas, além disso, além da inclusão social, é preciso criar uma nova matriz produtora em Campos, porque a questão da cana-de-açúcar era descendente, não havia perspectiva, houve aí um erro das 2 lideranças políticas de Campos, Zezé Barbosa e Alaí Ferreira, que se uniram contra Campos nos bastidores para levar a sede da Petrobras para Macaé, quando ela tinha que ter sido colocada em Campos. Então, era hora de diversificar. Agora, é o prefeito que planta. A gente ofereceu todas as condições para diversificação. Chegou a acontecer em Campos um fato ao contrário do que normalmente ocorre. Primeiro você tem a produção da fruta, depois você chegam as indústrias. Nós chegamos a montar uma indústria para que todo mundo que plantasse Bela Joana pudesse ter onde vender, para ter garantia da venda do seu produto. Esse passo não foi ainda dado da maneira como precisa ser dado. E o terceiro ponto é que nós queríamos transformar Campos num centro universitário e de serviços. Comércio e serviços. Alguém tem dúvida que Campos hoje é um dos maiores centros universitários do país? Sobre a articulação pessoal minha com o professor Darcy Ribeiro, que era meu grande amigo, e com Brizola, que nós levamos a UF para Campos. E outras universidades foram se chegando, e Campos hoje é um polo universitário. Alguém tem dúvida que Campos hoje é um grande polo de serviços e de comércio? Absolutamente. Agora, existem comerciantes de Campos que pararam no tempo? Existem. Agora, Garotinho, eu queria chegar ao presente. Eu pedi uma nota a você de 0 a 10 para esses 9 meses e meio do governo Vladimir. Qual seria, só para terminar esse bloco? E por quê? Nota de 0 a 10 para o governo e por quê? Isso.
Eu daria nota 9. Eu daria nota 9 porque eu acho que ele já mostrou que tem capacidade de recuperar a cidade de Campos do estrago que foi feito por Rafael. Falta agora, para tirar 10, fazer as coisas para apontar para Campos do futuro. Bom, são 8 horas e 32 minutos, garotinho. Eu vou precisar fazer um breve, rápido intervalo comercial. Né? Você que nos acompanha também aí, continue conosco. O pessoal que está interagindo aqui com a gente no Face. E a gente faz essa pausa bem rápida para fechar o programa de hoje, fazendo um pouco falando um pouco de futuro, projeções aí a 2022. Você já começou a adiantar aí a questão de intenção de candidatura, essa coisa toda. Então vamos abordar esse assunto aí no próximo bloco também, claro, sobre o governo do estado e a presidência da República. São 8 horas e 33 minutos em Campos. Uma pausa rápida do oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional e Unimed Campos.